Mais uma aulinha, tá, de língua portuguesa. Banco FCC, provas de TRT. O Cadu falou que teve uma prova recente agora. Qual foi o estado do TRT? Mas foi agora, rapaz? Eu não vi. Ah, foi. Ele foi lá. Eu quero ver. Vamos tentar inserir. Ah, beleza. Eu vou tentar inserir no material. Vamos tentar dar uma acelerada para ver se a gente consegue corrigir. Ou a gente dá uma prioridade. Mas fiquem tranquilos que essas provas aqui, todas as provas que estão aqui são de 2014 do TRT, tá? Tranquilo mesmo. São provas, não tem essa nova prova, na verdade, né? Até esta prova aí, nós temos todas no material. Tudo bem? Bom, vamos lá, pessoal. Continuando. Então, nós lemos o primeiro texto, Diante do Futuro, e fizemos a questão número 1, não foi? 2, 3. 3 foi muito simples, né? Questão número 4 não fizemos, não. Legal. Vamos lá. Questão número 4. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Pessoal, preste atenção. Quando ele fala clara e correta, ele quer que tenha um sentido sobre o texto, né? Quer que tenha seja verdade, tá? E muitas vezes você consegue eliminar de cara por questões gramaticais, né? Então, eu sempre dou aquela ideia, dependendo da questão, assim, eu priorizo dar uma lidinha para ver se é uma coisa absurda, né? Tipo assim, totalmente inaceitável, eu não consigo entender o que está escrito, sei lá, uma coisa sem lógica alguma. Tá, não, tem lógica, Pedro. Então vamos ver a questão gramatical. A questão gramatical normalmente envolve ou pontuação, crase e concordância. Essas 3 na cabeça, tá legal? Essas 3 aí, elas são campeãs aí, tá? Então, ó, aí a letra A, pelo simples fato de ignorarmos o futuro, percebeu que saiu um Y daí? No de vocês também? Sim. Foi na hora de puxar, eu acho que ele tem um Y aí, tá? Algumas letras, o H do verbo haver, né? Coisa mais bacana de fazer. Professor de português mesmo que faz isso, né? Não sou da área de TI, né? Não sei mexer nisso. Então, ó, pelo simples fato de ignorarmos o futuro, não desiste de valorizar no presente as ações que poderão projetar-se nele. E aí? Como é que funciona? Normalmente, gente, tá? Questão número 4. Ó, questão número 4, a letra A, eu posso até de cara colocar aqui, que depende de um conhecimento de transitividade verbal, tá? De regência, para você saber se haverá ou não a crase, saber se vai ter crase ou não, tá legal? E ele coloca, a FCC gosta de fazer isso, perceba o seguinte, a crase, ela tá depois da palavra presente, tá vendo? Pô, mas valorizar no presente, na verdade, as ações que poderão projetar-se nele, as ações é um termo que está completando que palavrinha? Valorizar. Então, na verdade, esse valorizar, ó, valorizar, pontinho, né? Ó, botar aqui. Valorizar. Aí ele coloca de sacanagem no presente, ó, no presente. Isso foi até pouco, tá? Porque às vezes ele coloca assim, umas 2 linhas. E escreve pra caramba, você já esqueceu valorizar, já não sabe, né, de onde veio. Aí ele coloca assim, ó. Ó, questão. As ações, pronto, vou botar só as ações mesmo, tá? Vamos lá. Então, primeiro passo. O que é a crase? Crase é quando você tem, normalmente, não é só isso, mas normalmente é quando você tem o quê? A fusão de 2 vogais idênticas, A e A. Este A normalmente, tá? Crase. Normalmente, A mais A ou A mais As. Isso, por que é normalmente, Pedro? Porque eu tenho N casos de crase que não, né, são justificadas por isso aqui. E normalmente
A crase, ela envolve duas classes gramaticais. Isso é um normal também, porque nem sempre. É a preposição, mais o que, gente? O artigo. E este artigo é um artigo definido, a ou as. Por que a gente fala, não ocorre crase antes de palavra masculina? Isso é mentira, né? A gente tem que falar sempre, em regra, não ocorre crase. Porque eu falo assim, ó, escrevi a Machado de Assis. Machado de Assis é a palavra masculina? E ocorre a crase obrigatória. Porque a moda, a maneira, o porquê não importa. Mas é antes de palavra masculina. Então, eu não posso afirmar, não ocorre crase antes de palavra masculina. Não. Fala assim, em regra não ocorre mesmo não. Por que em regra não ocorre? Porque em regra, crase envolve o artigo a e o artigo as, que acompanham palavras o quê? Femininas ou masculinas? Femininas. Então, claro que em regra, a crase vai acontecer com palavra feminina. Ok. Então, quando você fala em valorizar, quando você tem um verbo que a gente vai ter que usar bastante, ele pode ser um verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Como é que funciona isso, Pedro? Vamos pensar da seguinte forma. Transitividade verbal. Vou botar aqui. Ó. Gente, isso aqui vai ser muito útil, tá? Já a gente vai ter que aloprar isso aqui. Transitividade verbal. Aquela história, se o verbo pede, não pede complemento, daqui a pouco a gente fala disso. Mas assim, de forma bem objetiva, para você saber se um verbo é transitivo direto ou transitivo indireto, aquele que pede um complemento e tal, você usa a palavrinha quem mais o verbo duas vezes. Pessoal, entenda, isso é um bizu, né? Não é uma regra. Então, vou justificar já. Quando a resposta for alguma coisa, ela pode ser alguma coisa sem preposição, tá legal? E pode ser alguma coisa com preposição. A alguma coisa, de alguma coisa, em alguma coisa, não importa. Quando for alguma coisa sem preposição, entenda a diferença. Qual é aquele tipo de complemento que aparece sem preposição? Objeto direto ou objeto indireto? Direto, né? Sem preposição, objeto direto. Então, alguma coisa sem preposição, ela é exigida por um verbo transitivo direto. E alguma coisa com preposição, ela é exigida pelo verbo transitivo o quê? Indireto. Rapidinho aqui, nesta frase. Valorizar as ações. Esqueça a crase aqui. Olhe para o valorizar. Se eu trocasse as ações por amigos, você falaria o quê? Valorizar os amigos. Porque quem valoriza alguma coisa. Ele não pede preposição. Na verdade, se quem valoriza alguma coisa, ele é um verbo transitivo o quê? Direto. Se a crase, em regra, envolve preposição, meu amigo, isto aqui eu não preciso nem analisar, é perda de tempo. Crase envolve, em regra, preposição, mais o quê? Artigo. Só que o verbo valorizar pediu preposição? Não. Então aqui não existe preposição. Primeiro passo. Se não existe preposição e crase é preposição mais artigo, já sei que não existe o quê? Crase. O que apareceu aqui foi apenas o as, que é um artigo, acompanhando o substantivo o quê? Ações. Então isso aqui não tem crase não. É uma incorreção mesmo, uma incorreção gramatical envolvendo a crase, não a crase aí. Pedro, se fosse assim, olha, referindo-se, se fosse assim, ó, referindo-se às ações. Testar aqui. Se fosse valorizar, como apareceu, quem valoriza alguma coisa. Mas quem se refere a alguma coisa. Ele pede preposição. Se fosse o verbo gostar, quem gosta de alguma coisa. Quem se comunica com alguma coisa. Quem concorda com alguma coisa. Quem discorda de alguma coisa. E assim por diante. Tá legal? Você vai brincando com isso aqui, você vai crescendo aí
na análise das questões. Mas a letra A, incorretíssima, né? Tá fora, bem fora mesmo, tá? A letra B. O desconhecimento no futuro não nos exime de sermos responsáveis por tudo aquilo que empreendemos. Não vejo erro gramatical. Também, tá claro. Eu consegui entender o que está escrito aí. Provavelmente é o gabarito. Vamos ver a letra C. Sendo certo que o desconhecido, aí ele colocou assim, ó, cercear. Aí, é um verbo importantíssimo aí, tá em concurso público. Na verdade, que verbo é este aí? É o verbo vender, cantar ou o verbo cercear? Cercear, né? Então vou botar assim, ó, cercear. Pessoal, a gente sabe que as conjugações dos verbos, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, a primeira termina em ar, segunda em er, terceira, enfim, não importa. Este verbo aqui, ele é atípico. Ele termina em EAR. Então o que eu vou falar aqui vai funcionar para qualquer verbo com essa terminação. Qualquer verbo. Não importa o verbo, tá? Sempre. O que eu vou falar, ele serve para o presente do indicativo, tá? E para o presente do subjuntivo. Subjuntivo. Pedro, como é que funciona? Qualquer verbo passear termina em quê? EAR. Ó, vou botar aqui, ó. Cercear. Aí vou botar assim, ó. Passear. Ó, passear. Frear. Olha aí, ó. Frear. Não importa. Pentear. Você pode aí brincar. Qualquer verbo do planeta terminado em EAR, meu amigo. Não importa. Você tem aí a ideia do que eu vou falar agora em relação a isso. Vai acontecer alguma coisa. Olha só, presente do indicativo. Vamos rapidinho. Presente do indicativo. Vamos primeiro conjugar um verbo qualquer no presente indicativo de cabeça, sem escrever. Verbo cantar, que é difícil. Vai. Eu canto. Bora. Tu cantas. Ele canta. Nós cantamos. Vós cantais. Eles cantam. Ok. Muito tranquilo. Então você usou, a gente vai ter que falar disso também hoje, algumas pessoas, alguns carinhas a conjugar o verbo. São os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Tá legal? Eles ou elas. Então você tem aqui, preste atenção, presente do indicativo, e eu vou falar o seguinte, quando o verbo terminar em EAR, quando você estiver no presente do indicativo ou no presente do subjuntivo, que eu já vou falar dele também, alguma coisa vai acontecer com a vogal I. Tá legal? Nas pessoas, nós e vós. Sempre, Pedro. Sempre. Qualquer verbo, qualquer. Não importa o som, não importa o ruído, nada. Tudo da mesma forma. Então é bom que você saiba disso, tá? Então, ó, se eu fosse conjugar o verbo, por exemplo, passear, eu sei que no presente do indicativo, por ser um verbo que termina em EAR, como frear, cercear, não importa, alguma coisa vai acontecer com a vogal I. Eu tenho de perceber isso, naturalmente. Então vamos lá, naturalmente eu vou conjugar. Não mais o cantar, agora o passear. Como é que fica? Eu passeio. Ó, eu passeio. Isso é um I. Bora, tu passeias. Outro I. Ele passeia. Agora, de verdade, você fala aqui, nós passeiamos. Caraca, foi muito maneiro, nós passeamos o dia todo. Ninguém fala isso, passeiamos. Então, você fala como? Nós passeamos. O I que aparecia, desapareceu. Ao lado do E, né? Vós passeais. Cadê o I? Sumiu. Mas eles passeiam. Ok?
Tranquilo? Foi? O que aconteceu então, gente, com o I no nós e no vós? Ele ficou ou sumiu? Sumiu. Ok. E se fosse no presente do subjuntivo? Ó, vou colocar aqui, ó. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Presente do subjuntivo. Legal. Presente do subjuntivo, verbo passear. Presente do subjuntivo é aquele carinha que você usa, né, como auxiliar. A expressão, onde eu explico em sala, espero que. Espero que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos e vai embora. Que vós canteis, que eles cantem. Ele se torna um pouco fácil porque o verbo cantar, por exemplo, como qualquer outro, ó, espero que eu cante. Olha a forma. Espero que tu canteis. Olha o cante aqui de novo. Nunca vai mudar. No presente subjuntivo não muda nunca. Espero que ele cante. Espero que nós, bora, cantamos ou cantemos? Cantemos, não dê mole. Espero que vós cantais ou canteis? Canteis, dá uma vontade de falar cantais. Mas, poxa, presente do subjuntivo tudo igual. Espero que eles cantem. Ok, vamos passear. Espero que eu passeie. Bora, espero que tu passeies. Isso é um I, tá legal? Espero que ele passeie. Se eu fosse seguir essa linha, eu faria, espero que nós passeiemos. Seria isso. Só que eu aprendi, Pedro, que não importa o verbo, quando eu falo de presente do indicativo e presente subjuntivo, verbo terminado em EAR, o I, ele some no nós e no vós. Então, não vai ser passeiemos. Vai ser esquisito, mas é passeemos. Espero que vós passeeis. Ó, o I sumiu. Mas espero que eles passeiem. Tá. Olha a questão. Fala assim, ó. Sendo certo que o desconhecido cercear. Como é que seria o verbo cercear? Ele termina em EAR ou IAR? EAR. Cercear ou é cercear? Cercear. Bora, EAR. Então vamos lá. Eu ser seio, tu ser ceias, ele ser ceia. Ele fala aqui, ó. Sendo certo que o desconhecido ser ele cerceia ou ele cerceia? Cerceia. Está no presente daí do indicativo. Cuidado com isso. Por quê? Isso é um errinho pequeno, uma coisa mínima, mas que às vezes é difícil de perceber. Né? Ah, é muito fácil isso, eu sei, mas isso é difícil de perceber na hora de uma prova. Não é legal? Então, a letra C, realmente, você tem que tomar muito cuidado com o verbo terminado em EAR. Ah, professor, mas e se fosse no nós? Seria cerceiamos ou cerceamos? O I vai sumir. Essa é a ideia. Para qualquer verbo, qualquer do planeta. Terminou em ER, contigo mesmo. Vai tirar o I no nós e no vós, meu amigo. De quais tempos? De todos? Claro que não. Do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Eu tenho que saber isso. Beleza? Vamos lá, continuando. Letra D. Então, letra C eliminada, tá? Letra D. Está no futuro... Não, está no futuro o sentido mesmo de tudo o que nos dispormos a fazer nos limites naturais do tempo presente. Está no futuro. Gente, esse verbo é o verbo dispor. Cuidado com isso, tá legal? O verbo dispor, ó, dispor, letra D, verbo dispor. Ele é derivado de que verbo? Por. Então é o dis, mais o quê? Mais o por. Tá legal? Por verbo. Tá. Aí, vamos lá. Quando ele fala dispormos, vamos pensar nisso. Ele quis falar o quê? De qual pessoa? Vamos tentar imaginar isso. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Nós, né?
Pela própria forma verbal a gente consegue perceber. Ah, Pedro, mas eu consigo perceber também pelo nós. Nós, né? Que, nós, nós, ó, o que, nós, dispor. Ou seja, se fosse o verbo por, ó, está no futuro o sentido mesmo de tudo o que... Aí você fala assim, por ou de tudo o que puser? Puser. Tu puseres, ele puser, nós pusermos. Mas ele não falou do por. A frase não tem muito sentido com por. Mas seria pusermos. Então, na verdade, seria o quê? Dispusermos. Não é dispormos. Tá legal? Não existe isso. Tá erradíssima. Então, é dispusermos. É um tempo, na verdade, um verbo derivado do verbo por, que cai bastante aí, né? Bastante cobrado mesmo pela banca, tá? Não é muito, nem comum não, cara, porra, nunca vi isso. Mentira, isso cai direto, cai mesmo, tá? Vamos lá. Letra E. Mesmo sem assenhorearmos, né? Apoderar, né? Apoderar-se. Qualquer certeza diante do futuro, nossas ações presentes ressalvam toda a liberdade. Então, como é que funciona isso? Não tem erro gramatical. Não tem erro gramatical. Eu consigo entender. Assim como a letra B. Pô, então assim, não é só erro gramatical e conseguir entender. Tem que não ter erro gramatical, eu tenho que conseguir entender e tem que ser uma verdade no texto. É interpretação agora. Eu não tenho como resolver essa questão só pela gramática, mas entenda, só pela gramática eu fiquei em duas, de cara. Tum! Fiquei em duas, legal, mas e agora? Na hora do vamos ver, você vai amarela. Não, B ou E? O cara, porra, não sei. Tem que olhar o texto de novo. Quando você fala assim, ó, mesmo sem assenhorearmos qualquer certeza diante do futuro, nossas ações presentes ressalvam toda a liberdade. Lembra? Eu falei assim, as frases, as opções que generalizam, que ampliam muito, nunca, sempre, toda. Quando você fala toda liberdade, eu estou falando de uma liberdade inteira ou de qualquer liberdade. Cuidado mesmo com isso. Vamos pensar. Quando eu falo assim, olha, ó, todo país é igual ou é diferente de todo o país? É igual ou diferente, gente? Com certeza diferente. Mas eu tenho que saber a diferença. Isso cai bastante. Quando eu falo assim, olha, todo país tem de ter um governo organizado. Todo país tem de ter um governo organizado. Eu estou falando de quê? De um país ou de todo país? Qualquer país? Todo país, qualquer país, não importa o país. Qualquer país. Isso aí. Agora, quando eu falo todo o país deve seguir as regras do governo, eu estou falando, por exemplo, do Brasil. Eu falo assim, o Brasil... Então, gente, todo o país deve seguir as regras do governo. Eu estou falando do país inteiro. Aqui eu falo de qualquer país. Aqui eu falo do país inteiro. Pegou a ideia? Então, quando ele fala assim, ó, mesmo sem assenhorarmos qualquer certeza diante do futuro, nossas ações presentes ressalvam toda a liberdade, ou seja, qualquer liberdade. Aí vamos ter que ler o texto, né? Tá lá no texto isso aí, não era qualquer liberdade, era a liberdade do cara, né? Dele mesmo, mas vou lá dar uma olhada. Ó, que me importa o presente diante do futuro, aí, no futuro é que está a existência dos verdadeiros homens, Guiaiau, sei lá o quê, a quem não me canso de citar, diz em uma de suas obras estas palavras. Talvez, né, porventura, sei eu se viverei amanhã, se viverei mais uma hora, se a minha mão poderá terminar esta linha que começo. A vida está por todos os lados cercada do desconhecido. Todavia, executo, trabalho, empreendo, e em todos os meus atos, em todos os meus pensamentos,
eu pressuponho esse futuro com o qual nada me autoriza a contar. A atividade excede em cada minuto, instante presente, estende-se ao futuro. Eu consumo a minha energia sem recear que esse consumo seja uma perda estéril, uma perda em vão, né? Impondo-me privações, contando que o futuro as resgatará. E sigo o meu caminho. Essa incerteza que me comprime de todos os lados equivale para mim a uma certeza e torna possível a minha liberdade. Torna possível a liberdade de quem? Dele. É de qualquer liberdade? Não, claro que não. Não é uma liberdade generalizada qualquer, toda e qualquer liberdade. Não. É a liberdade dele. Segundo o texto, ele fala da liberdade de si mesmo, de si próprio. Quando você lê, pô, é muito sutil, cara. Muito sutil essa questão. Quando você lê toda a liberdade, pô, não, teria que ser a liberdade dele. Não toda a liberdade. Então tá errada. A letra E, pelo texto, não bate com as informações originais. É uma extrapolação. É algo que não foi dito no texto e que ele colocou na letra E. Por isso o gabarito não pode ser letra E. Então ficaremos com a letra B de bola, que realmente está lá no texto, tá legal? O desconhecido do futuro não nos exime. Ele não fala aqui, né? De sermos responsáveis por tudo aquilo que empreendemos. Ele espera uma expectativa, mas em momento algum ele falou assim, não, então o cara, pô, pode aloprar, né? Que não tem problema não, que o futuro a Deus pertence. Não, não é só isso não, né? Beleza? Pode falar. Questões desse tipo. Essa questão, percebi que ele analisou duas coisas, foi a crase e o verbo. Isso. O que mais que eles costumam colocar? Foi o que eu falei antes de corrigir a questão. Antes de corrigir a questão, eu falei o seguinte, que normalmente eles pegam o erro de crase, verbo no sentido de correlação e tal, mas nem falei isso, mas concordância e pontuação. Então a concordância envolvendo o pronome relativo, aquela brincadeira que a gente fez na aula passada, pesada, né? Bem puxada, e a pontuação normalmente com o emprego da vírgula. Não apenas as questões de vírgula que estão aí, mas umas questões desse tipo que estão envolvendo vírgula, você vai ter que saber também. Tá legal? Tranquilo? Então é isso. Então, questão número 4, marcaremos letra B de bola. Foi? Lembrando, hein? A letra E está errada gramaticalmente falando? Não. Você consegue ler e entender o que está escrito? Sim. Faz algum sentido? Faz. Só não bate com a realidade do texto. Então, se é um comentário sobre o texto, tá errada. Tá legal? Podemos? Então, B de bola. 5. Fizemos? Fizemos. 6. Fizemos? Beleza. Então, vamos lá. Bom, então a 5 ficou letra D, não foi isso? E a 6 ficou C, da qual? Beleza. É do qual aí. Com o qual, a qual, falei um pouco disso. Você vai perceber que haverá mais questões nas provas, né? Até mesmo nessa prova aí, mais questões sobre o pronome relativo e tal. Sempre cai. Esse cara aí é fabuloso. Tá dentro aí de quase toda a prova FCC. Ó, atenção. As questões de números 7 a 12 referem-se ao texto seguinte. Meu amigo, seja questão gramatical, questão de interpretação de texto, ele falou que da 7ª questão à 12ª questão, você vai ter que ficar preso a este texto agora que você vai ler. Tá legal? Então não fique também aquela de, não vou ler o texto não. Isso é mentira, não faz isso. Não existe mais isso em português. Né? Não para FCC, né? Mas em algumas outras bancas. Na pior das hipóteses, você vai deixar o texto para o final, vai tentar se virar na pior delas. Mas o interessante é você ler o texto. Tá? Tem que entender isso. Tem jeito. Vamos lá. Questão de gosto. Vamos ler o texto? Página 3. A expressão parece ter sido criada para encerrar uma discussão. Esse texto é muito legal. Quando alguém apela para a tal da questão de gosto, é como se dissesse: chega de conversa, inútil discutir. A partir daí, nenhuma polêmica parece necessária, ou mesmo possível. Bizarro, né? Como é que corta assim o cara? Tipo, questão de gosto, né? Você gosta de Beethoven? Eu prefiro ouvir fanfarra de colégio. Questão de gosto. Não importa. Levada a sério, radicalizada, a questão de gosto dispensa razões e argumentos.
estanca o discurso crítico, desiste da reflexão, afirmando despoticamente... O que é isso, gente? Quando você fala afirmando despoticamente, é que não pode se contestar, de maneira incontestável, de forma incontestável, como se fosse assim, impondo. Não tem o que discutir, meu irmão. Como se fosse uma ditadura. É exatamente isso. É exatamente isso. Uma ditadura. Não pode contestar. Incontestável. Algo incontestável. Cuidado com isso, tá? Então, ó, desiste da reflexão afirmando de maneira incontestável, tá? A instância definitiva da mais rasa subjetividade. Gosto disso e pronto. Estamos conversados. Ao interlocutor, para sempre desarmado, resta engolir em seco o gosto próprio, impedido de argumentar. Afinal, gosto não se discute. É muito escroto esse texto, gente. Nada a ver, porque eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque a gente vive isso. Aí você começa a se envolver com o dia a dia. Aí o cara, não, mas eu não concordo não. Meu irmão, tá escrito que é isso aí. Gosto não se discute, é engolir em seco. E acabou, ponto final. Né? Mas se tudo é questão de gosto, a vida vale a morte. O silêncio vale a palavra. A ausência vale a presença. Tudo se relativiza ao infinito. Tudo é relativo, questão de gosto. Né? Num mundo sem valores a definir, em que tudo dependa do gosto, não há lugar para uma razão ética, uma definição de princípios, uma preocupação moral, um empenho numa análise estética. O autoritarismo do gosto, tomado em sentido absoluto, apaga as diferenças reais e proclama a servidão ao capricho. Mas há quem goste das fórmulas ditatoriais, em vez de enfrentar o desafio de ponderar as nossas contradições. Ele vem falando dessa forma, ele fala assim, mas eu estou falando num tom crítico, mas há quem goste, hein? Então eu posso simplesmente falar que todo mundo, ninguém gosta desse negócio de gosto não se discute? Não. Há quem goste, há quem não goste. Essa é a ideia do texto. Ele está falando, né, da forma como é incisiva e como é forte essa expressão, questão de gosto. Muito forte para o texto. Pedro, eu não me influencio com isso. Ok, mas o texto sim. Então a gente vai ter que falar disso. Tá legal? Bom, então, questão. Tem questão legal aqui, tá? Sobre isso. Questão legal, bem formulada. Definida como... Aí ele fala assim, instância definitiva da mais rasa subjetividade. A questão de gosto opõe-se terminantemente, meu amigo, olha só. Opõe-se. Ele quer uma oposição. Caramba, você tem um entendimento em relação a tal questão de gosto, e a questão de gosto ela é oposta aqui fragmento. Vamos pegar oposição no sentido oposto, sentido contrário daquilo que você está lendo. Aí vem a letra A. Assim, o opõe-se, ele ainda colocou em negrito, não colocou? Não precisava. Você tinha que marcar. Ele abriu as pernas dele e falou, olha, botei em negrito para você. Mas a oposição, palavras como oposição, contradição, contraposição, caramba, sentidos opostos, são palavras que definem o comando da questão. Tá legal? Tem que ver isso aí. Então, ele fala que essa questão de gosto é oposta, né, opõe-se à atribuição de mérito à naturalidade de uma primeira impressão. Opõe-se ou segue nessa mesma linha? Vamos pensar. Vai pensando, calma. B. Ao primado do capricho pessoal, ao qual tantas vezes se apela. Capricho. Está vinculado ou não vinculado à questão de gosto? Está vinculado à questão de gosto. Ele fala assim, é uma questão de capricho. Se você for ler o texto, diversas passagens estão vinculadas à questão de gosto. Se você voltar ao texto, você consegue perceber isso aqui, Quer ver? Aqui, no segundo parágrafo, ele vem com uma porrada, Levada a sério, radicalizada, a questão de gosto dispensa razões e argumentos. Ela dispensa. Não tem que ter razão, tem que ter argumento, é questão de gosto. Acabou.
Encerrou o papo. Tem que discutir. Estanca o discurso crítico. Não tem crítica, não tem nada. Questão de gosto. Tá criticando o quê? Questão de gosto. Ponto, acabou. Tudo vinculado a isso. A questão de gosto não é oposta a isso não, tá? É isso, são exemplos, esses casos aqui, são exemplos de questão de gosto. Exemplos. Estão na mesma linha, paralelas, né? Vamos pensar assim, são paralelas. Continuando. Desiste da reflexão. Vai refletir para quê? Não tem mais o que pensar. Encerrou. É questão de gosto. Acabou. Aí ele vem, continua. Afirmando de maneira incontestável, inquestionável, incontestável, a instância definitiva da majasa subjetividade. É questão de gosto. Ponto. Gosto disso e pronto. Ele afirma isso aí, ó. Pronto. Estamos conversados. Ao interlocutor, a quem escuta isso, aí ele vem assim, ó. Para sempre desarmado, porque não tem como você brigar com uma arma dessa. Questão de gosto. Segundo o autor. Para sempre desarmado. Resta fazer o quê? Engolir. Gostando ou não, sendo crítico ou não, não importa. Não tem o que discutir. A questão de gosto, ela basta, como se diz aí no texto. Né? O gosto próprio. Impedido de argumentar. Por que é impedido de argumentar? Estamos conversados. Acabou, encerrou. Com uma expressão, questão de gosto. Afinal, gosto não se discute. Ponto. É igual a professor. A gente fica brincando entre professores. Aí a gente conversando com o Henrique Cantarino. Eu, Henrique Cantarino, Mota e o... acho que era Fábio... Fábio Furtado. Aí a gente começou a conversar, dois de direito administrativo. Impressionante como tem gente que odeia um e outro cara que adora um. Aí começam a discutir. Não, porque isso, blá, 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 isso. Aí, o que o professor fala para parceiro? É questão de gosto. Meu irmão, gosto do cara, vai com o cara, porra. Não importa. Mas por quê? Porque é questão de gosto. Aí o outro, não, mas é porque o outro é mais organizado. Não, porque o outro é... Caralho, é questão de gosto. Encerra o assunto. É mais ou menos isso aí que acontece nessa história desse texto. Afinal, o gosto não se discute. Gosto se lamenta, a gente até brinca, né? Gosto é igual, não vou falar, tá? Então, cada um tem o seu, não é isso? A ideia lá daquele palavrão, que agora eu tô parando de falar palavrão, tá? Tô parando. Vou tentar, tem que me policiar. Toda vez que falar um palavrão, você faz uma cara feia. Ferrou. Todo mundo ficou assim, ó. Tá legal? Eu tô me preparando para ser pai. Então, eu tô me preparando. Eu ainda não fabriquei. Mas eu vou me proibir. Imagina, sendo pai e falando palavrão. Qual a primeira palavra que a mulher quer falar? Merda, nem mamãe. Merda. Papai não, é porra. Tudo começa com P, M, né? Ele não vai falar. Eu tenho que falar carambolas, poxa vida. Tô me acostumando, vou me adaptar. Mas ainda vou ficar este ano ainda falando palavrão para liberar, tá? Então, ó. Mas se tudo é questão de gosto, esse mais... O mais é o quê, gente? Mais, porém, contudo, entretanto, todavia. Adversativa. Vamos pegar o sentido amplo da coisa. É uma oposição. É isso? Então ele vem esculhambando lá. Mas é questão de gosto, afinal, gosto não se discute. Mas se tudo é questão de gosto, ele vem dando uma cutucada. Porra, então, a vida vale a morte, o silêncio vale a palavra. Ele começa, a ausência vale a presença, tudo se relativiza. É tudo um campo do... tanto faz. Gosto não se discute, é questão de gosto. Ele, dá uma alfinetada nos argumentos anteriores. Num mundo sem valores a definir, aí ele começa de novo, em que tudo dependa do gosto, não há lugar para razão ética, definição de princípios, preocupação moral, empenho numa análise estética. Isso tudo que eu acabei de falar, isso tudo tem ligação com a questão de gosto? Ou isso tudo é oposto? Oposto. Consigo compreender isso aí? Tranquilo? Tudo oposição. Tudo oposto à questão de gosto. Questão de gosto não tem isso. Então, quando eu falo em razão ética, uma definição de princípios, caramba, isso não envolve questão de gosto e pronto. Claro que não. Aí você, mas eu concordo com isso. Você não tem que concordar com nada. Tem que aceitar o que está aí. O texto fala de coisas relativas à questão de gosto e outras que não.
Por isso que ele trabalha com a oposição. Logo a questão vem como? Oposição. Opõe-se. É claro. Está lendo um texto e percebeu uma oposição entre parágrafos, virá uma questão de oposição. 99%? Digo 100. 100%. Tá legal? Bom, então, voltando. Quando você fala lá, né, capricho pessoal, isso é o quê? Por capricho, puro capricho. Isso é uma questão de gosto. Não é oposto à questão de gosto. Não. Questão de capricho. Não, não. Isso aí não é oposição à questão de gosto. Né? Outra, ele fala que a questão de gosto, né, opõe-se à dinâmica de argumentos criteriosos na condução de uma polêmica. Olha que interessante. Quando você cria uma polêmica, você está falando da questão de gosto? Não, porque com questão de gosto tem polêmica? Claro que não. Encerrou. É questão de gosto. Quando você começa a alimentar argumentos para, né, conseguir uma polêmica, interferir, isso já não está mais no caminho da questão de gosto. Está no outro caminho, que é justamente o caminho oposto. É o caminho lá dos princípios, é o caminho da ética, é o caminho, né, da oposição mesmo. Se você for ler com calma, a letra C é a única que é oposta. Termina, mas oposta mesmo, radical. É a letra C. Ele fala, ó, é oposta, né, a questão de gosto opõe-se à dinâmica de argumentos criteriosos. Não tem critério. A questão de gosto não tem critério. É e pronto. Acabou. Então, realmente, terminantemente, ela opõe-se, ela se opõe aí, ou opõe-se, não importa, à dinâmica de argumentos. Outra, ao subterfúgio. O que é subterfúgio? Porra, eu já esqueci essa porra. Li alguma vez na vida. Subterfúgio seria, sei lá, um pretexto aí para evitar, sei lá, uma... Vamos pensar, vamos ler o texto, ó. Ao subterfúgio de que nos valemos para evitar um princípio de uma discussão. Pretexto para evitar como se fosse uma dificuldade. Pretexto para evitar uma dificuldade. Podemos definir assim, tá? Então ele fala assim, ó. A questão de gosto, ela opõe-se ao pretexto de que nos valemos para evitar, né, uma discussão. O que você usa para evitar uma discussão? Qual a expressão que você usa? Isso é questão de gosto. Isso é oposto à questão de gosto? Não, claro que não. É um exemplo de questão de gosto. Não é, letra D. E letra E, ao princípio da recusa a qualquer fundamentação racional numa discussão. O cara tá, porra, falando na boa contigo, dando justificativas, porra, você fala, meu filho, é questão de gosto. Então quando ele fala, é oposto ao princípio da recusa a qualquer fundamentação racional? Não, porque quando você faz isso, você está recusando, né, fazendo uma recusa a qualquer fundamentação racional numa discussão, você está sendo o quê? O cara da questão de gosto. É um exemplo de questão de gosto. Não é uma oposição à questão de gosto. Então, quando você for ler a questão, você tem que voltar ao texto. E se o texto for pequeno, volte mesmo. Nem pense duas vezes. Aí, se for grande, pô, infelizmente você vai ter que escolher. Ou você volta e tenta acertar a questão, ou você não volta e bica o balde. Não vai fazer aquela questão. Acabou. Vou chutar. Ok. Vou ficar com a dúvida entre B e D, B e E, e vou marcar qualquer uma. Tá legal? Sugiro que volte. Eu sugiro, tá? Vamos lá. Número 7, letra C. Foi? Tranquilo? Terminantemente, absolutamente. Cara, quando você fala assim, você está terminantemente proibido, é mais enfático mesmo. Não necessariamente absolutamente, mas pode ser nesse caminho. Nesse caminho. É contrário mesmo, opõe-se mesmo, qualquer coisa nesse sentido. A gente chama de modalizadores mesmo, aquela ideia de modalizador. Então, tem modalizador também nas questões, né? Expressa uma opinião, uma subjetividade, um formador de uma opinião, né? Esse tal modalizador. Quando você fala certamente, provavelmente, terminantemente, você quer que o negócio seja, né, realmente, muito, de fato, oposto. Que não tenha nenhuma dúvida em relação à oposição. Tá? Nenhuma dúvida. Poderia ser absolutamente? Poderia. Tá? Mas não fique pensando nisso não, tá? Né? Não precisa disso não. Senão você vai começar a se confundir mesmo. Vamos lá. 8.
Atente para as seguintes afirmações. Todo mundo entendeu a 7? Foi tranquilo? Foi? 8. Vocês fizeram isso em casa, né? Vou fingir que acredito. Vamos lá. Ó, no primeiro parágrafo, a menção a Beethoven e a fanfarra de colégio ilustra bem a disposição do autor em colocar lado a lado manifestações artísticas de valor equivalente. Ele fala em algum momento que isso é de valor equivalente? Não. Não falou disso. Pelo amor de Deus. Ele simplesmente usou isso, não falando que... Inclusive, ele falou o oposto a isso. Ele tem um tom de condenar isso. Ele fala assim, porra, o cara fala de Beethoven, o cara fala de fanfarra. Meu irmão, aí ele fala, porra, o outro usa, é questão de gosto. Eu posso entender, mesmo possuindo valores diferentes, importância diferente, eu posso inferir, pode. Pô, meu irmão, ele usa tal questão de gosto como desculpa. Não, não é valor equivalente, isso é uma extrapolação. O texto não diz isso, tá? Então, fora. No item 2, no segundo parágrafo, o termo despoticamente qualifica o modo pelo qual alguns interlocutores dispõem-se a desenvolver uma polêmica. A gente acabou de falar, é ditadura, não é desenvolver polêmica, nada. É inquestionável, acabou, é e pronto. Tem que desenvolver polêmica, não tem isso, tá? Então você consegue perceber isso pelo contexto, tá? A gente voltou lá ao texto, falou sobre despoticamente, mas se eu não tivesse falado o significado, você conseguiria aí falar que naquele momento ali ele estava vinculado a que expressão? A questão de gosto. Então, realmente não tem o que discutir. Então não é desenvolver uma polêmica. Quando você fala em desenvolver uma polêmica, isso é oposto a tal questão de gosto. O cara está desenvolvendo uma polêmica? Não tem polêmica, questão de gosto. Essa é a ideia. Um textinho pequeno, textinho enjoado, né? Mas vai. 3. Então, número 1 errada, 2 errada, 3. No terceiro parágrafo, a expressão servidão ao capricho realça a acomodação de quem não se dispõe a enfrentar a argumentação crítica. Aí, perfeita. Capricho, tá ligado? Aquela questão de gosto. Quando o cara não está disposto a enfrentar usando argumento, ele usa que expressão? Questão de gosto. Exatamente isso. Exatamente isso. Ó. Terceiro parágrafo, a expressão servidão ao capricho, né? Servidão ao capricho, realça a acomodação, o cara acomodado, de quem não se dispõe, o cara não está disposto a enfrentar a argumentação crítica. Ou seja, o cara critica, aí você fala assim, é questão de gosto. Acabou. Você não quer argumentar. Então, realmente é isso. Capricho, né? Servidão ao capricho. O item 3, corretíssimo. Então aí, ó, em relação ao texto, está correto o que se afirma apenas em 3, letra E. Cuidado, algumas vezes, não muitas, tá? A FCC, ela coloca assim, não sei nem em 2014, mas em 2013 ela fez isso pelo menos umas 3 vezes. Ela, normalmente, você julga os itens e marca as corretas. Ele faz de sacanagem e coloca assim, em relação ao texto está, aí em vez de correto, ele coloca incorreto, o que se afirma apenas. Aí você não lê o incorreto, você automaticamente procura as certas e erra a questão, porra, de bobeira, tá? Então fique preso a isso também, o enunciado da questão, eu acho importantíssimo, de verdade, tá? Vamos lá. Então, número 8, letra E. 9. Ao longo do texto, o autor se vale de expressões de sentido antagônico, sentidos opostos, né? Pensar assim, para bem marcar a oposição, ele já está só sentido, a oposição entre uma razão crítica e uma mera manifestação do gosto. Claro, o tempo inteiro. Ele faz isso. Ele fala da questão de gosto e fala da crítica, né? Da ideia lá, de uma razão crítica. Tem uma razão crítica e contraposição aí com a questão de gosto. O que se constata quando emprega, o que ele quer como resposta? Ele quer justamente a oposição.
Ou seja, uma coisa que esteja vinculada à mera questão de gosto e outra coisa que esteja vinculada à razão crítica. Beleza? No texto. Não vai ter jeito. Vamos ter que voltar. Ó, ele fala assim, encerrar uma discussão e depois nenhuma polêmica. Vamos ver se isso aí está vinculado a uma passagem, uma mera... como é que ele fala? Mera manifestação do gosto ou não? Vamos ver. Encerra uma discussão. A expressão parece ter sido criada para encerrar a discussão. Isso está vinculado à razão crítica ou está vinculado à mera manifestação do gosto? Quando você usa uma expressão para encerrar uma discussão. E aí? Mera manifestação do gosto. Você não quer discutir, você não quer ter uma crítica em relação àquilo, você quer usar uma expressão. Questão de gosto, meu amigo. Acabou. Ele, inclusive, coloca questão de gosto no título. Aí vem a expressão. Que expressão? Questão de gosto. Parece ter sido criada para encerrar uma discussão. Ou seja, está vinculada à manifestação do gosto. Aí ele continua. Ele fala assim, nenhuma polêmica. Para ser resposta, nenhuma polêmica tem que estar vinculada à razão crítica. Vamos ver. Quando alguém apela para tal da questão de gosto, é como se dissesse, chega de conversa, inútil discutir. A partir daí, nenhuma polêmica parece necessária. Pô, se nenhuma polêmica parece necessária, eu estou evidenciando aí a mera manifestação de quê? De gosto. Então, se eu tenho o primeiro lá, com mera manifestação de gosto, e o segundo, com mera manifestação de gosto, pergunta a você, pode ser resposta? Não. E você tem que fazer isso com todas. Dá trabalho? Vai ter que ler o texto. Aí ele vem, engolir em seco e depois impedido de argumentar. Vou continuar. Você gosta de Beethoven? Eu prefiro ouvir fanfarra de colégio. Questão de gosto. Levada a sério, radicalizada, questão de gosto, dispensa razões e argumentos. Estanca o discurso crítico. Desiste da reflexão, afirmando despoticamente a instância definitiva da mais rasa subjetividade. Gosto disso e pronto, estamos conversados. Aí vem, ó, ao interlocutor, para sempre desarmado, resta engolir em seco. Quando ele fala assim, o cara engole em seco, ele tá, é uma razão crítica ou ele é uma manifestação, mera manifestação de gosto? Mera manifestação de gosto, está vinculada a isso. Eu tenho que entender o texto, senão não tem como. Aí ele vem, impedido de argumentar, vamos ver, ao interlocutor, para sempre desarmado, resta engolir em seco, impedido de argumentar. Meu amigo, quando você está impedido de argumentar, é porque está sendo evidenciada o quê? A mera manifestação de gosto. Acabou a crítica, acabou a razão crítica. Porque quando você tem razão crítica, você argumenta, pô. Fala, mas não é assim não. Essa é a ideia. Continuando. Então, gosto e gosto. B de bola tá fora. Letra C. Desafio de ponderar e estanca o discurso crítico. Letra C. Olha lá, vamos lá em cima. É isso mesmo? Tá, vamos lá, vamos olhar de novo, porque já passou esse estanca o discurso crítico, eu acho. Ah, tá, no segundo parágrafo, olha lá. Levada a sério, radicalizada, a questão de gosto dispensa razões e argumentos. A questão de gosto estanca o discurso crítico. Então, esse estanca o discurso crítico, estancou. Tá ligado ao quê? A mera manifestação de gosto. Sim ou não? Sim. E para ser resposta, esse desafio de ponderar tem que ser ligado à razão crítica. Vamos ver. Aí ele fala, gosto disse pronto, papapá, afinal gosto não se discute. Mas, é isso? Já passou não, né? Como é que é? Desafio de ponderar. Cadê? Tá lá no finalzinho, né? Beleza, vamos ler então. Mas se tudo é questão de gosto, a vida vale a morte, o silêncio vale a palavra, a ausência vale a presença, tudo se relativiza ao infinito. Num mundo sem valores a definir, em que tudo dependa do gosto, não há lugar para uma razão ética, uma definição de princípios, uma preocupação moral, um empenho numa análise estética. O autoritarismo do gosto, tomado em sentido absoluto, apaga as diferenças reais e proclama a servidão ao capricho. Mas
há quem goste de fórmulas ditatoriais, em vez de enfrentar o desafio de ponderar as nossas contradições. Quando eu falo assim, ó, desafio de ponderar as nossas contradições, eu estou querendo mostrar que aí é uma mera questão de gosto, é uma mera manifestação do gosto, ou é uma razão crítica? E aí, quando eu falo assim, ó, enfrentar o desafio de ponderar as nossas contradições. Quando o cara enfrenta o desafio de ponderar, argumentar as contradições, isso ele está uma mera manifestação de gosto ou ele está agindo com a razão crítica? Com a razão crítica. Por isso foi o gabarito. Letra D. Porque, olha só, gente, quando você fala aqui na letra C ainda, leia só a última parte, ó. Mas a quem goste de fórmulas ditatoriais. Em vez de... Quando eu falo quem gosta de fórmulas ditatoriais, é a tal mera manifestação de gosto. Pá! Acabou a ditadura. Em vez de... Ou seja, um oposto a isso. Ele vem com o quê? Enfrentar o desafio de ponderar as nossas contradições. É um tom crítico da coisa, né? Então não. Letra C. Tudo é questão de gosto. Porra. Vamos lá. Tudo é questão de gosto. Lá. Mas se tudo é questão de gosto, não tem como, né? Mera manifestação do gosto. Aí tudo se relativiza. Quando é que tudo é relativo? Quando vira o quê? Uma mera manifestação de gosto. Tudo é relativo, não tem mais crítica, porra. Não tem mais razão, não tem nada. Razão crítica. Simplesmente tudo é relativo. É relativo, né? Servidão ao capricho. Já vimos isso. Está ali vinculado a quê? A mera manifestação de gosto. E fórmulas ditatoriais também está vinculado a quê? A mera manifestação de gosto. Se você tiver paciência, você acerta na prova. Agora, tem que fazer prova. Porque você chega para mim, o aluno chegou ali, chegou mais cedo e falou assim, Pedro, eu fiz a prova e acertei as 15 questões. Não vou falar quem é, claro que não. Fiz a prova e acertei as 15 questões em casa. Não errei uma. Aí eu falei assim, beleza. Então, eu já sei uma coisa. Você conhece a matéria. Você é capaz de acertar tudo. Agora, vamos fazer o seguinte. Vou te fazer uma pergunta, seja honesto comigo. Quanto tempo você gastou para fazer? Porra, sentei para isso. Fiquei 4 horas lendo a prova. Pensa. Não dá. Você tem que ler em 40 minutos, no máximo. Então, assim, o primeiro passo ele já conseguiu. O rapaz, Pedro, eu consegui resolver as questões. Ok. Agora você tem que começar a fazer isso o quê? Rapidamente. Igual um tarado, com pressão. Porque na pressão você vai errar umas 2, 3, às vezes até tudo. É bizarro. Eu não consigo trabalhar sob pressão, por isso que eu quero ser funcionário público. Né? Não é isso? As frases assim, eu falo essas porra, né? Então, beleza. Então é isso mesmo. Né? Mas pra virar tem que trabalhar sob pressão, tá legal? Cuidado. Bom, vamos lá. Então, questão número 9, letra C. Questão número 10. Ó, pessoal, questão número 10, vou falar o seguinte. A parte de correlação entre tempos e modos verbais, né, na banca FCC, vou dizer que 80%, o que é correlação? Correlação entre tempos e modos verbais. Uma jogada rápida aqui, para você entender. Rápida mesmo, tá legal? Olha aqui, ó. Vou para esse lado do quadro aqui, para você entender o que é uma correlação. Primeiro, dentro de uma frase, uma oração, enfim, quando você tem um verbo só, não tem dúvida, não tem correlação, porra. Mas quando você tem mais de um verbo, aí você tem que começar a ver se aquilo faz sentido, né? Então, às vezes você está usando isso aqui, olha, ó, ó, no dia 23 de julho de 2014, eu comprei um carro. No dia 22 de julho de 2014, eu
uma moto. Se eu falo aqui, ó, eu comprei um carro e escrevo aqui, vendi, não é a melhor escrita, não. Não é a melhor, não. Por quê? Porque olha só, gente, analise o contexto todo. Isso tudo acontece o quê? No presente, no passado e no futuro. Em relação à data de hoje, isso aqui tudo representa o quê, gente? Passado. O passado na língua portuguesa, ele tem 3 tipos. Então ele é chamado de pretérito. Bora. Pretérito o quê? Perfeito. Imperfeito e... Beleza. Mais que perfeito. Então, como é que funciona isso? Ó, aqui eu uso o ontem. Aqui eu uso o antigamente. E aqui eu uso a terminação ra. Tá? Colocar na sequência aqui. Ontem eu... Qual verbo? Comprar, né? Ontem eu comprei. Antigamente eu comprava. E eu falei que o mais que perfeito seria o comprar. Rapidinho. Quando você fala em pretérito perfeito, por que o nome dele é perfeito? Porque ele é pontual, porque ele é acabado, ele é finalizado. É aquilo que aconteceu e ponto. Exemplo, eu fiz, eu comi, eu bebi, eu saí, eu corri. Acabou, não tem o que discutir. Ok. É uma ação passada pontual. Mas quando eu falo eu comprava, você não tem a sensação de uma ação pontual. Você tem uma sensação, sim, acontece no passado. Mas é como se fosse um passado impontual. Eu comprava, eu vendia, eu comia, eu brincava antigamente. Você sabe que é no passado, mas não tem aquela sensação de ponto. É diferente de eu comprei, eu andei, eu brinquei, eu vendi, eu comi. Então, por muito tempo ficou sendo chamado de passado pontual e passado impontual. Daí o nome. Passado pontual virou passado perfeito e passado impontual virou passado o quê? Imperfeito. Quando você tem uma linha do tempo, se você fala que alguma coisa aconteceu no passado pontual, acabado, acabou e pronto, você fala assim, comprei? A minha pergunta é, quando eu vendi? Qual foi o dia ali? Dia 22. Isso aqui já era um passado chamado de passado acabado, passado perfeito. Na linha do tempo, né, começando daqui, ó, em direção ao futuro, na linha do tempo, comprei é passado o quê? Perfeito. Quando você fala o verbo vender, ele necessariamente aconteceu antes de comprar ou depois de comprar? Antes. Tá aqui. Só que, meu amigo, esse aqui não era um passado pontual. Você fala assim, acabou, é pontual mesmo, passado perfeito. Ele é tão perfeitinho que ele, ó, redondinho, acabou. Esse aqui conseguiu acontecer antes de comprar. Ele conseguiu, de forma bem esquisita aqui, ser mais pontual. Olha o ponto que eu botei. Mais pontual do que comprar. Ele conseguiu ser mais passado do que aquilo que eu chamei de perfeito. Então foi necessária a criação de quem? De um pretérito que aconteceu antes de uma ação que já era chamada de perfeita. Aconteceu antes de uma ação que já era chamada de pontual. Ela conseguiu ser mais passada do que esta. Por isso, tivemos que criar o quê? O mais que perfeito. Quando eu tenho data, é mole. Vou perguntar a você. O que aconteceu primeiro? Vendeu ou comprou? Hein? O que aconteceu primeiro? Vendeu. E depois, aconteceu o quê? Comprou. E aí? Eu comprei um carro, eu vendi uma moto.
E agora? O que aconteceu primeiro? Ah, Pedro, porque assim, quando estava escrito eu decorei, né? Então, peraí. O que aconteceu primeiro foi vender. Não. Esqueça o que estava escrito. Isso aí. E aí? Eu quero mostrar a você que uma ação aconteceu antes da outra. Eu consigo mostrar dessa forma? Não. Eu quero mostrar que vender aconteceu antes de comprar. O que eu tenho que colocar aqui? O pretérito que indica que esta ação é mais passada do que esta. Isso aqui é chamado de pretérito o quê? Perfeito. Para eu falar que isso aqui aconteceu antes daquilo ali, eu tenho que colocar o pretérito o quê? Para ter uma lógica. Eu vendera. Aí quando eu falo assim, eu comprei um carro e vendera uma moto, o que aconteceu primeiro? Porra, eu vendi a moto. E depois eu fiz o quê? Comprei o carro. Agora, se eu fizesse o oposto, eu comprara o carro e vendera uma moto, o que aconteceu primeiro? Comprou o carro. E depois, vendeu a moto. Pedro, o que é isso? É a harmonia entre os tempos e modos verbais. Para você dar sentido àquilo que você está escrevendo ou lendo. Então ele fala assim, aí, pelo que eu li, faz sentido? É isso, é correlação. Isso é correlação. Aí vamos à questão. Harmonia entre verbos. Correlação entre tempos e modos verbais. Porra, Pedro, é meio esquisito, né? Dá para matar pelo som. Dá para matar. Mas, em regra, existe uma correlação que é coringa da FCC, que é a correlação do futuro do pretérito, né, do futuro do pretérito com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Cara, isso vai acompanhar o grupo até o final das provas. E vai cair isso na prova, tá? Você fala assim, não sei nada, mas sabe isso? Tá vinculado a isso a resposta. Ó, vou de baixo para cima. De baixo para cima. Seria necessário que todos gostassem das fórmulas ditatoriais do gosto para que se impeça um debate calcado em princípios argumentativos. E aí? Leia com calma e veja se ficou boa. Ó, seria necessário que todos gostassem. Até aí, sim? Foi ou não? Você fala assim, ó. Eu seria mais feliz se você ficasse comigo. Seria é futuro do pretérito. Ficasse é pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Tem que saber isso, né, gente? Ferrou, né? Pedro, não sei verbo não. Verbo, ó. Ó, futuro do pretérito do modo indicativo. Lembrando, a terminação do futuro do pretérito é o iria. Eu cantaria, eu venderia, eu amaria, eu daria, eu seria, não importa. E o pretérito imperfeito não é do indicativo, do modo subjuntivo. Cara, que é aquele campeão em prova, que tem a terminação SSE. Se eu vendesse, se eu sofresse, se eu morresse, se eu comesse, se eu estudasse. É a frase campeã. Ah, rapaz, se eu me dedicasse mais, eu serei aprovado? Não, você não fala isso. Fala assim, se eu me dedicasse mais um pouquinho, eu seria. Essa correlação é perfeita. É a que mais cai no concurso. É a correlação entre o futuro do pretérito do modo indicativo e o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Essa aqui é campeã. Falaremos de outras raríssimas situações. Que isso aqui é o bicho. Então olha só que interessante. Leia. Ele começou assim, ó. Seria. Isso é o quê? Futuro do pretérito. Bingo. Ele vai puxar um pretérito imperfeito do modo subjuntivo em algum momento. Vamos ver. Seria necessário, letra E, que todos gostassem. Foi. Gostassem. Seria necessário que todos gostassem. Ok. Das fórmulas ditatoriais. Do gosto para que se impeça, não. Está lá no futuro. Para que se impedisse.
Porra, Pedro, então peraí. Quando eu vejo o futuro do pretérito, meu amigo, é quase que obrigatório isso. Em prova da FCC. Vai aparecer o SSE, o imperfeito do subjuntivo. Então eu colocaria impedisse. Seria necessário que todos gostassem das fórmulas ditatoriais do gosto para que se impedisse um debate calcado em princípios argumentativos. Ok? Tranquilo? Vamos lá. D. Se alguém apelasse, olha aí, apelasse, ó. E aí, apelasse é o quê? Olha aqui, olha o cara. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Qual a expectativa então? De aparecer quem agora? Futuro do pretérito. Vamos ver. Ó, se alguém apelasse para tal questão do gosto, dificilmente nós, reputados polemistas, haveremos de concordar. Haveremos? Verbo haver. Eu haveria, tu haverias, ele haveria, nós haveríamos. Então ficaria assim, ó, na minha visão. Se alguém apelasse para tal questão do gosto, dificilmente nós haveríamos de concordar. É essa a ideia. Foi? Letra C. Futuro do pretérito. Exatamente. Eu haveria, tu haverias, ele haveria, nós haveríamos. Ok? Tranquilo? Legal. Mais um pouquinho. Letra C. Somente nos restaria. E ó, restaria. Isso é o quê? Restaria, ó. Iria, eu restaria. Isso é o quê? Futuro do pretérito. Eita caramba, agora tem que aparecer quem? Normalmente. O imperfeito do subjuntivo. Essa brincadeira, esses dois são... Cara, eles se amam. Ó. Somente nos restaria engolir em seco, se admitíssemos... Aí, ó. Se admitíssemos... Caraca, Pedro, é sempre a mesma ladainha. É, por aí. Tá legal, né? Sempre não, mas isso aí acontece em 80%. Tá? Que tal discussão do gosto tivesse alguma relevância. Legal. É o futuro com o pretérito imperfeito, tá? Gente, isso aqui é a questão certa da prova. Se não vier uma questão de correlação verbal, eu aposto com vocês, hein? Qualquer coisa, menos a Milena. Tá legal? Porque, porra, é a única coisa que eu tenho. É a única que me atura. Então, ó, caraca, amanhã eu faço 30 anos, mané. Tô bolado. Porra, tô bolado. Vamos lá, boladaço. Ontem fui ao shopping com a Milena, até gosto de falar isso. Foi aquela loja, fui lá, Dama de Rico, aquele lá da Barra, como é que é o nome do mall? Essa aí. Aí cheguei lá, artista pra caralho, sempre tem uma sacanagem, eu paparazzi, caralho. Aí eu falei, caraca, mané, eu me senti, cara, na moral, eu me senti um bosta ali. Aí eu me senti um bosta, eu não sabia nem, cara, eu ficava com medo de apertar no elevador, né, entrasse, cara, eu ficava com medo. Porque eu sou meio favelado, né, então, aí o cara oferecia água de forma gratuita no meio do shopping. Olha que lindo, delícia, isso é uma coisa, o senhor quer uma água? Aí eu falei pra menina, peguei a carteira, mano, falei, pô, vou querer. Não, isso que isso, senhor? A água é gratuita. Há coisas que não mudam. Gratuita não rola. Tem que ser o quê? Gratuita. Mas tudo bem. Eu falei assim, fala que é de graça, né? Pra não ter erro. Aí eu falei assim, dê-me 3, por favor. A mulher fez assim, eu falei, pô, não é de graça? Ela, Eu falei, então, dá 3. Uma pro meu carro, uma pra mim e uma pra Milena. Milena, ai, você não existe. Falei, porra, vou fazer 30 anos. Nós entramos naquela loja lá que ela queria ver um negócio de um esmalte, Sephora, um negócio dessa ali, forrar, uma porra dessa. Aí entramos lá, R$120 um negócio, mínimo, ridículo. Falei assim, caralho. Aí eu tinha um cara lá, um homenzarrão mesmo, sabe, um homem. Aí ele falou assim, Aí eu falei, pô, parceiro, tô boladão. Aí ele, por quê? Eu falei, pô, vou fazer 30 anos, mané. A minha cara de acabado. Tô na merda. Ele, não. Senta aqui. Eu falei, Eu sentei lá, mané, pra ver qual era da parada. Mesmo eu me senti uma gazela.
Caraca, tchá, 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 tchá. Eu falei assim, porra, já viram a peça do Fábio Porchat? Que ele fala de uma viagem que ele fez pra não sei o quê. Veja no YouTube. Aí ele fala assim, teve um momento de uma massagem do pé dele, que ele fala assim, eu me senti um gay. Eu saí com vontade de chupar um pau. Né? Aí eu falei assim, quando o cara começou a botar coisa na minha cara, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cadê o pau? Falei, cara, que eu chupou. Falei, porra, não é possível, na moral. Falei, que isso, cara? Falei, caraca, o maluco me botou, só voltou batom, mané. Tudo, um negócio aqui. Eu falei, caraca, quando eu olhei minha cara, eu falei, gente, eu fiquei bonito. Né? Funciona, mas menina, ficava gazela. Eu não queria ser lógico aquilo. A menina, pô, mano, ficou maneiro. Falei, eu vou me depilar também agora aqui, fazer os negócios de sobrancelha, essas porra. Vamos lá. Assim não vai ser fácil. Não, tá certo. Mas você é mãe, né? Aí tem um sonho. Caraca, veja, Fábio Porchat, muito boa essa peça. Me lembrei do cara. Vamos lá. Então, ó, letra C. Então, teria que ser admitíssemos, tá legal? E letra B. Caso sejam levadas a sério, suas ponderações teriam soterrado, caraca, as tais razões de gosto que alegassem os seus interlocutores. Vamos lá, gente. Começou com futuro? Não. Começou com presente do subjuntivo. Tá legal? E o presente do subjuntivo, ele normalmente ele faz uma dupla, presente do subjuntivo, com presente do subjuntivo e com futuro do indicativo. Com futuro, tá? Normalmente é isso, tá? O presente do subjuntivo com futuro do indicativo. Você fala assim, vamos ver a questão mesmo, né? Para pegar como exemplo, que eu não estou com o exemplo na cabeça. Mas, ó, caso sejam levadas a sério, isso é o quê? Presente do subjuntivo. Espero que eu seja, que tu sejas, que eles sejam, né? Suas ponderações, caso sejam levadas a sério, suas ponderações terão soterrado as tais razões de gosto que aleguem os seus interlocutores. Ou seja, eu vou mesclar com o futuro, terão, e com o presente novamente, aleguem. A melhor combinação que eu vejo para isso é, caso sejam levados a sério, suas ponderações terão, não teriam, terão, né? Se fosse assim, caso fossem, né? Se fosse assim, caso fossem levadas a sério, as suas ponderações teriam, aí tudo bem, ok, teriam, mas assim não, tá legal? Não é essa combinação que apareceu. Então eu coloco aí terão com aleguem, né? Alegassem, aleguem, terão com aleguem aí, aleguem mesmo, espero que eu alegue, que tu alegues, que ele alegue, no presente do subjuntivo novamente, ok? E a letra A ele fala, caso um de nós a tome em sentido absoluto, espero que eu tome, que tu tomes, que ele tome, presente do subjuntivo. Faz par com quem? Com futuro do presente. Essa é a ideia, com futuro do modo indicativo, futuro presente. Então ele fala, cada um de nós a tome, caso um de nós a tome em sentido absoluto, a questão de gosto acabará. Isso é o quê? Futuro do presente. Lembrando, rapidamente, vocês não ficarem de bobeira, quando você tem, ó, futuro do pretérito, aqui, ó, futuro do presente do modo indicativo, ó, é a terminação, irei, eu cantarei, eu amarei, eu viverei, darei, irei, não importa. O futuro com o presente do subjuntivo. Subjuntivo, a gente já viu, né? Presente subjuntivo, espero que eu cante, que tu cante, que ele cante, né? Tá legal? Estude corretamente, estude, né? Espero que você estude, pois assim você será aprovado. A ideia seria essa, tá? A ideia é essa mesmo. Então, a letra A não há erro de correlação verbal. Você percebe que os erros, eles ficam sempre aqui, 90% mesmo. Muita coisa você define com isso aqui, tá? Isso aqui você não pode deixar de saber. Ao longo do curso a gente vai falar de tempo composto, vai falando de mais alguns casos, tá? Mas a ideia é essa aí.
Então, número 10, letra A. 11. Muita gente não enfrenta uma argumentação, prefere substituir uma argumentação pela alegação. Vamos para o quadro, rapidamente. Essa questão aí, a gente vai ter que fazer, de uma forma bem objetiva, porque é uma questão que é longa, né? Questão que, caramba, é meio, sabe, grande. Então eu vou dar o bizu supremo aqui, tá? O que ele faz normalmente? Gente, o que a questão faz não é polêmica, não. O que a questão faz é colocar o lhe para objeto direto. Sempre. Ele faz isso. Então ele de cara te dá um objeto direto e fala assim, posso trocar por lhe? Aí você fala sim ou não? Não. Essa é a ideia, né? Então quando você tem os pronomes, eu vou colocar assim de forma bem rápida aqui, tá? Então, não vou copiar, não precisa copiar não. Vou deixar isso aqui na hora do intervalo. Você tem pronome pessoal do caso reto. Quais são? Eu, tu, ele ou ela. Vai ficar um pouco garrancho, tá legal? Nós, vós, eles ou elas. E tem os pronomes oblíquos. Pronome oblíquo pode ser pronome oblíquo átono e pronome oblíquo tônico. Então você tem aqui, ó, pronome reto, pronome oblíquo átono e pronome oblíquo tônico. Quais são? Aí, ó, aquela, né, bobeirinha. Eu, me, mim, comigo. Pô, Pedro, se eu sei, sabe nada, sabe a decoreba. Sabe quais são? Bora. Tu, vamos. Te, vai, gente. Ti, contigo. Viu como você sabe? Vamos lá. Ai, Pedro, a partir daí vai sozinho, vai. Ele, se, o, a, lhe, ele, ela, se, consigo, nós, nos, nós, conosco, vós, vos, vós, convosco, eles ou elas, se, plural agora, os, as, lhes, eles, elas, se, consigo. Vamos lá, pessoal, o quadro é este, tá? Então, cuidado. Quando você trabalha com a regra básica diz o seguinte, que, ó, o, a, os, as, tá? Podem representar objeto o quê? Direto e lhe, lhes representam objeto o quê? Indireto. Isso é regra básica. Só que eu tenho que ficar meio louco aqui, porque o me, o te, o nos, o vos, eles podem representar os dois. Tanto objeto direto, como também objeto o quê? Indireto. Pedro, como assim? Vamos primeiro olhar as pessoas? Ó, eu, primeira, segunda ou terceira pessoa? Primeira, bora, gente. Tu, segunda, vamos. Ele, terceira, nós seria a quarta pessoa. Eu tava empolgado, fui. Quarta não, é o quê? Primeira do plural, vós. Segunda do plural, eles ou elas. Terceira do plural. Fazer aqui rápido. Quero usar a terceira pessoa para representar o objeto direto. Terceira? Em regra, eu uso quem? O, a, os, as. Não tenho que discutir. Não tenho que discutir. Ou seja, eu falo aqui, ó. Terceira pessoa. Não tenho que discutir. Tá? Terceira pessoa do singular, por exemplo. Eu falo assim, olha. Eu comprei o livro. Vamos lá. Você não vai falar, eu comprei ele. Você fala direto, né? Tipo, eu comprei ele. Comprou? Comprei. Qual? Ele. Comprei ele. Não. Ele não. Vamos pensar. Quem é que representa na terceira pessoa a ideia do ele? Objeto direto. O, a, os, as. Singular, o, a. Verbo comprar. Aquele bizu do início da aula. Quem compra alguma coisa. Vamos. Verbo transitivo
direto. O livro, objeto o quê, gente? Direto. Aquela ideia. Agora, pô, quero trocar, posso? Deve. Como é que eu faço? O, a, os, as. Eu comprei, neste caso, o. Se fosse a boneca, eu falaria comprei a. Os livros, eu comprei os. As bonecas, eu comprei as. Legal. Essa é a ideia. Tá, Pedro? E se fosse assim, ó. Eu fiz o trabalho. Ah, legal. Eu fiz o trabalho. Vamos lá. Verbo fazer. Quem faz, faz alguma coisa. Verbo transitivo, direto. O trabalho, objeto, o quê? Posso trocar? Pode. Claro que pode, deve. Aí você quer trocar. Aí eu quero fazer o seguinte. Tem duas opções. Ou você coloca o. Quero usar o. Posso? Pode não, deve. Mas eu quero usar quer. Então você fala eu o fiz. Cabe. Né? Isso é possível. Mas eu quero que você trabalhe a sensação de colocar o pronome depois do verbo. Quando o verbo terminar em R, S ou Z, sempre funciona assim. Você vai tirar o R, o S ou o Z, tira o R, o S ou o Z. Fica o quê? Eu fiz ou fi? Fi. Eu fi. É isso que tem aí. E vai colocar lo, lá, los, lás. Não mais o, a, os, as. Lo, lá, los, lás. Em vez de falar fiz o, eu falo o quê? Fi, lo. Seria a ideia. Sempre, sempre. Vou vender o carro. Vou vendê-lo. Terminou em R. Né? Não importa. R, S ou Z. E quando eu tenho isso aqui, ó. Eles compraram o carro. Vamos lá. Verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Vai, gente. O carro, objeto, o quê? Direto. Quero trocar. Posso? Claro. Só que agora o verbo tem uma terminação nasal. O que é isso, Pedro? On. Terminação nasal. No, na, nos, nas. Sempre? Sempre. Pô, vai ter mais algum? Não, acabou. Então, ó, eu falo que eles comprarão, terminação nasal. Comprarão no. E não é compraram o. Fechou? A ideia é essa. Aí você tem aqui, pô, Pedro, então terceira pessoa do singular, qual é a regra geral? O, a, os, as. Beleza. O, a, os, as. Mas é sempre isso? Não. Existem as variações. Terminou em RS ou Z, lo, lá, los, lás. Terminação nasal, o, a, os, as. Vamos ao objeto indireto agora, terceira pessoa. Ele obedeceu ao pai. Vamos ler comigo. Quem obedece, ó, obedece alguém, obedece alguma coisa, ou obedece a alguém? Sempre. O verbo obedecer pede preposição. Verbo transitivo e indireto. Então você tem aqui o objeto indireto. O que eu faço? Quer usar a terceira pessoa? Qual é o pronome oblíquo átero que você vai usar? Lhe ou lhes? Vamos lá. Eu vou falar o quê? Ele obedeceu-lhe ao pai singular. Foi? Lhe. Peraí, quando é que você usa essa brincadeira aqui? Vai depender do verbo. Quando eu falo isso aqui, olha. Ele me convidou. Bora. Quem convida, convida alguém. Verbo transitivo, direto. Eu usei o me para representar o objeto o quê? Direto. Ah, quero usar o me para indireto. Quer? Ele me obedeceu. Porra, quem obedece, obedece a alguém. Indiscutível. Verbo transitivo, indireto. Pô, mas eu usei quem para representar? Objeto o quê? Pode? Deve. Não tem problema nenhum. Ele é misto mesmo. Ele vai se adaptar. Ele vai se adaptar. Então você tem aqui o me, dependendo do verbo, ele vai ser objeto direto, indireto. Agora, por que cai isso aqui? Porque aqui é congelado. Não tem o que mudar. É direto, o, a, os, as. É indireto, lhe, lhes. Acabou, ponto final. Pegou a ideia? Foi.
Vamos lá, questão. À vontade. Não, morreu. E esquece totalmente. 100%. FCC, qualquer coisa, objeto indireto, lê. Pode. Sem problemas. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Aí vem. 11. Muita gente não enfrenta uma argumentação, prefere substituir uma argumentação. Substituir uma argumentação. Bora. Quem substitui, substitui alguma coisa. Então ele é um verbo transitivo direto. Bora. Se é um verbo transitivo direto, uma argumentação, objeto o quê? Direto. Primeira coisa, se é objeto direto, eu uso lhe? Não. Então vamos lá. Letra A, dentro ou fora? Letra E, dentro ou fora? Letra E. Fora. Então eu já eliminei duas de cara. Pá, pá! Porrada. Aí o cara, pô, beleza, continua. A outra ali, a letra D, eu não sei ainda não. Tá bom, esquece a letra D. Não é o caso agora. Atribuindo ao gosto, o valor de um princípio, vamos lá, quem atribui neste contexto? Atribui alguma coisa a alguém. Atribui um valor a alguém. Atribui um valor a quem? Ao gosto. Esse ao gosto aí, quem atribui a alguém, esse ao gosto é o objeto o quê, gente? Indireto. Então, se é indireto, lá vou eu. Posso usar o lhe? Posso. Legal. Então, vamos lá, continua. Em vez de tomar o gosto, bora, quem toma, toma alguma coisa. Verbo transitivo? Direto. Tomar termina em quê? Em R. Eu deixo o R, eu tiro. Então fica tomar ou tomar? Tomar. Então pode ser tomá-lo? Pode ou não pode? Pode, mas pode ser tomar-lhe? Pode ser lhe tomar? Não. O que sobrou? Letra? B de bola. Não tem o que fazer mais aí, não. É B de bola mesmo. Ok? Ah, dá pra ser bem objetivo? Dá. Dá pra ser bem objetivo. Bem objetivo mesmo. Tá legal? Bem objetivo. Vamos fazer um intervalinho, tá? Letra B. Vamos fazer um intervalinho aí. 8, 10, é isso?